Bom, meu nome é João, eu faço engenharia de produção. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a IA nos jogos. É, é o tema que a gente escolheu para falar. O que a gente conseguiu tirar como conclusão da nossa pesquisa foi que, ultimamente, os jogos têm evoluído muito graças a essa ferramenta. Ainda não está sendo utilizada totalmente, porque ainda tem muito a ser pesquisado e avançado. Só que dá para se perceber já, comparando com os jogos de antigamente, uma evolução enorme, principalmente em personagens não principais, os chamados NPCs, pelo fato que a IA ela pega e cria para esse não personagem principal uma história, um enredo para ele. E então, aparentemente, isso vai facilitar muito o trabalho dos programadores e tem tudo para dar muito certo. Meu nome é Cristiano, né? Faço gestão de tecnologia da informação aqui no Polo de Laguna, Santa Catarina. Assim, no meu modo de ver, né? Eu como jogo muito videogame, né? E eu vejo hoje em dia que a qualidade dos jogos estão muito abaixo. Jogos com muitos anos de desenvolvimento e quando são botados no mercado com muitos bugs, né? Aí tendo que ser feito várias atualizações posteriores para arrumar o jogo. E na minha concepção, a inteligência artificial ela serviria o quê? Para diminuir o custo de produção, né? Aumentar a qualidade do roteiro, mapas, NPCs, né? E, tipo, botar o jogo no mercado praticamente sem erro algum, né? Sem nenhum bug, né? E, tipo, como os jogos hoje estão com um tempo de desenvolvimento muito grande, 6, 7 anos, com a inteligência artificial, né? Podia otimizar a produção e esses jogos ir para o mercado, de repente, com a metade do tempo, né? Não gastando também muito dinheiro, né? Porque um jogo hoje em dia, tipo The Last of Us, que no caso é um jogo de PS4, né? Custou 200 milhões de dólares, poderia com a inteligência artificial, né? Ficar um preço mais acessível, não gastar tanto, né? Para botar o jogo no mercado, né? Essa é a minha opinião. Vamos lá então, deixa eu me apresentar. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo o vídeo. Meu nome é Israel, eu faço curso de análise e desenvolvimento de sistemas. A parte de inteligência artificial hoje, né, pessoal, para mim então. É, Antes de mais nada, o que que seria a inteligência artificial? Acho que seria um bom a gente dar uma introdução, né? Nada mais é do que a inteligência por trás da máquina, da máquina que o humano consegue fazer a programação e fazer com que a máquina interaja com você de forma automática. E na questão dos jogos, eu acho que ela se vê muito hoje em dia, muito mais do que antigamente, mas a gente sente que ela peca muito ainda, porque o pessoal não tem, talvez, criatividade, que o Cristiano comentou antes, para estarem desenvolvendo mais nessa questão. E eu estava pesquisando aqui, para dar de exemplo, que a IA ela já está na parte de jogos há muito tempo. Eu acho que o pessoal já deve conhecer aí, o Cristiano, não sei, o João também, Pac-Man. Alguém já ouviu falar? Já, Já, O certeza. Pac-Man, o Pac-Man já foi utilizado IA em 1980, só para vocês terem uma ideia. Já era utilizado IA. Muito tímido, mas já era. Tinha o Doom, que também usava IA. Ou seja, eles usavam certos mecanismos bem mais antigos na área de programação, mas que já você já conseguia ter essa questão de IA nos jogos, né? Então, com o tempo, isso foi se aperfeiçoando. É, eu já joguei muitos consoles, hoje eu não tenho muito tempo para estar jogando, infelizmente, mas eu lembro que, por exemplo, existia no Super Nintendo determinados jogos em que você já determinava uma pré-dificuldade, um nível de dificuldade. O fácil, médio, avançado, né? E aquilo ali não deixa de ser um certo IA também, porque você meio que já deixava padronizado determinados tipos de ações que iriam interagir com o jogador e, consequentemente, aquilo ali também
alterava a maneira com que os obstáculos e oponentes iriam interagir com o jogador ali na tela. Então, existe um jogo chamado Super Metroid 3. Não sei se alguém conhece. Eu sou da Super Nintendo. vanguarda, tá, pessoal? Mas o Super Metroid é um exemplo clássico disso, porque ele tinha os níveis de dificuldade e quem jogava no nível mais difícil, cara, às vezes era quase impossível você fazer o 100% do jogo, que era coletar todos os itens, né? Todas as armas, os mísseis, tudo. E ainda passar pelos chefes, né? Os bandidos, vamos dizer assim, né? Os chefões, os bosses, né? Então, ali tu já tinha um certo enredo, um certo desenvolvimento bem aprimorado na questão da inteligência artificial ali dentro. E para o futuro, pelo que a gente escuta, pelo que a gente lê, esses chatbots, por exemplo, o ChatGPT, o Gemini, tem o Copilot também do Windows, se eu não me engano, né? Todos esses eles estão tendo aperfeiçoamento para estarem interagindo mais com o pessoal que for fazer o desenvolvimento. Game design também, ele já começa a fazer designs, texturas prontas de determinados jogos. Então, a princípio, a tendência é melhorar cada vez mais quanto a isso, né? Basicamente, uma mais por cima, eu tô citando alguns exemplos aqui, né? Que eu comentei. Se a pessoa vai passar por um determinado obstáculo ali, se ela deixou no nível mais difícil, vai ter um obstáculo daqui a pouco, é um jacaré que vai subir mais alto. Se tu deixar no nível médio, vai deixar o jacaré vai cair um pouco menos, né? Então, basicamente, eu acho que da minha parte seria mais esses exemplos assim de inteligência artificial. E eu ia fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que, tipo assim, os jogos indies, que são de empresas que têm orçamento menor, porque os jogos deles têm mais criatividade do que os jogos AAA? Empresas que têm milhões de dólares e os jogos não têm a diversão de um jogo indie, tipo Ori, É, esse por, é Ori. porque daí eles não precisam estar gastando, né, o Eu tempo. acho que não tem aquela pressão, né? Se der certo, deu. Se não der, não deu, né? Empresa grande, quando Exato. tem Eles têm muito maior, dinheiro, se ela errar, acabou, né? eles têm maior autonomia para fazer o que tem que fazer, né? E investir mesmo naquilo que o jogador quer, né? Que é o enredo, que é Eles é aquela. fácil não mudar, né? Não vão arriscar mudar, se tá dando, vai assim mesmo. Exato. Por isso que aí falta E criatividade, né? para a inteligência artificial, nesses casos, seria bem mais útil. Por quê? Penso assim. Com a inteligência artificial, aquilo que eles não tiverem de investimento para você investir, por exemplo, em designs muito poderosos, um chat GPT da vida hoje tu já te consegue te fornecer material necessário para isso. Ele já te consegue, se tu for detalhar bem certinho como tu vai fazer o jogo, ele automaticamente hoje, com essa última atualização do chat GPT, ele já consegue determinar algumas imagens. Claro, tem a versão paga do ChatGPT, aquela coisa toda, mas para vocês terem uma ideia de como que isso aí auxiliaria essas empresas de pequeno porte. Então já estaria entrando mais nesse conceito de inteligência artificial para essas empresas que têm o orçamento menor. Eu penso que ela seria bem mais útil para esse tipo de jogos. E, consequentemente, aprimoraria ainda mais a qualidade do jogo para quem está construindo, né? Não, Voltando pro trabalho, o que vocês pesquisaram sobre o tema e mais surpreendeu vocês? Eu vou dar um exemplo para mim. É, eu não era muito, não sou na verdade jogo como todo mundo, mas não sou ligado à criação dos jogos. Então, quando eu fui pesquisar que a IA realmente estava sendo utilizada nos jogos e até facilitando a vida dos programadores, primeira coisa que eu vi assim, na verdade foi até um vídeo que o Israel me mandou, que o cara tava mandando pro chat LGBT que para ele ser um personagem, assumir a identidade de um personagem. Então, quando eu vi que realmente o chat ele fazia essa função, eu percebi realmente que essa função vai facilitar muito a, o trabalho dos programadores. Porque eles vão ter que só se preocupar com o principal e às vezes nem tanto com eles até, porque
como tem essa facilidade, ajuda bastante. Mas eu queria saber de vocês, qual foi a, a coisa que vocês, a partir dessa pesquisa que a gente fez, a situação assim que mais surpreenderam vocês? Cara, na verdade, não é que surpreendeu, é tipo, se uma coisa que eu queria, assim, ó, tipo, que na próxima geração de console, se pudesse mudar, é o tempo de desenvolvimento de um jogo AAA, cara. Tu esperar 3 4 5 anos para um jogo, e muitas vezes ele saindo quebrado, cheio de bug, igual o Cyberpunk, lembra? Cyberpunk, que entraram até na justiça de tanto erro que ele Sim, tinha. lembro. E se esses jogos conseguissem ter um custo menor e um tempo de lançamento, uma janela de lançamento bem menor, bah, seria top, cara. Seria bem melhor. Se ajudasse nessa parte, né? E o que eu acho, assim, principalmente na parte de jogos, a gente está dando todas as vantagens, né? Só que isso também você vê um certo preocupação, vamos dizer assim, na área de desenvolvimento, porque isso também pode ocasionar na questão de empregos, né? Diretos, né? É, eles Isso começam daqui pelo. a, isso daqui a pouco vai ajudar muito a quem quer fazer jogos e tal de forma mais fácil, mas ao mesmo tempo também ela te dá uma ideia assim de que a área de desenvolvimento ela pode ser afetada com isso. É claro que a inteligência artificial por si só ela depende do desenvolvimento. Então, nesse aspecto, ela é uma coisa mais vai auxiliar do que atrapalhar. Mas lá no, se a gente olhar para o horizonte assim mais à frente, isso é possível que isso possa desencadear certos tipos de problemas de empregos. Por exemplo, a área de design de jogos. A inteligência artificial ela já consegue estar aos poucos já fazendo esse tipo de trabalho. Isso também vai afetar na parte de designer, né? O que Você, trabalha com design, que trabalha com ilustração, isso também pode ser afetado, né? você não acha que essa ferramenta possa impulsionar ainda mais o mercado? Vai Porque como impulsionar. você, porque como você mesmo falou, a, a, o, como os programadores vão ter mais ferramentas e até os próprios designers vão ter mais ferramentas para criar, acaba que É, vai ser mais fácil de mandar para o mercado é aquela coisa. Tem o Vai, equilíbrio. projeto. Tem tem equilíbrio. os dois lados da moeda sempre, né? Infelizmente. Eu sou da mesma ideia que tu, João. Vai impulsionar, não tenho dúvida. Já tem impulsionado. Mas vai acontecer também o outro lado que eu comentei aqui agora. É, saindo um pouco da questão dos jogos, lembra, vocês devem estar sabendo da questão dos dubladores aí que estão fazendo abaixo-assinado, Ah, sim, da sim. regulamentação da inteligência artificial. Isso daqui a pouco para os jogos pode acontecer também. Existem processos legislativos dentro da Câmara, do Senado, relacionado à inteligência artificial também aos jogos, tá? Tem isso também. Então, é uma coisa assim muito nova que está dando um boom muito gigante. Todo mundo está impressionado com isso. Mas a gente não sabe até que ponto isso pode estar não só nos ajudando, mas também atrapalhando também. Mas eu sou da pessoa assim que a inteligência artificial, sendo bem utilizada e da maneira correta, ela vai surpreender muita gente, vai trazer muita coisa boa para nós. Só que em compensação, se a gente não souber lidar com isso, com esse avanço muito rápido, a gente pode ter muitas coisas Problema lá na desagradáveis frente. também, né? É, Exatamente. um dado que eu obtive essa semana é que atualmente, a inteligência artificial ela já ocupa do nosso planeta Terra 14% da energia. Tu pensa, 14% já está sendo utilizado, imagina. Da Daqui energia pra frente mundial, vai ser. 14%. E nós estamos falando dessa questão da inteligência artificial, tipo o quê? Há uns 5, 6 anos que está começando a dar esse boom, que já Né? existia, nós dando exemplo aqui dos jogos, isso já é que tem a diferença, né? Tem a inteligência artificial acadêmica, que vai resolver problemas mais complexos, problemas no dia a dia, do cotidiano, e a dos jogos, né? Que é uma experiência mais lúdica e realista para quem vai jogar.
Tem essa diferença, mas também entra nesse conceito, porque está dentro do desenvolvimento, está dentro da programação, né? A gente tem que ver Exatamente. essas diferenças, mas também engloba tudo isso daí. Não, eu acho assim, com base em tudo que a gente falou, né? Nessa questão da inteligência artificial e nos jogos e também englobando algumas outras particularidades fora dos jogos, né? Eu acredito assim que a tendência é a gente ver cada vez mais ela sendo aplicada nos jogos. A gente vai ver essa aplicação sendo desenvolvida mais. Acredito eu que vai existir especialização específica para a questão dos jogos. Isso vai acontecer, isso vai melhorar mais ainda. Mas é preciso também ter uma certa atenção nessa questão de desenvolvimento para os jogos não serem algo assim apenas comercial. Porque se ficar pensando só na questão de venda, a experiência do jogador não vai ser mais aquela mesma coisa, sabe, que antigamente. Você zerar o jogo e você vê lá aquela animaçãozinha lá do Mario lá com a princesa Peach lá, depois de ter derrotado o Bowser. E aquela satisfação enorme que tu tinha de estar fazendo todo o jogo ali, né? Passar por aquelas fases difíceis. Então, quer dizer, eu acho que tem que aprimorar mais essa questão, mas manter a essência do jogo em si, de antigamente, que é o que move o jogador, né? Não é só questão de jogar por jogar, ele quer ter experiência, ele quer se envolver dentro daquilo ali, né? Então, né, a conclusão que podemos chegar com esse trabalho é que a inteligência artificial ela vem se tornando muito mais avançada com o passar dos anos. Obviamente, isso já vem acontecendo nesses últimos anos. E com o passar dos anos também, isso vem possibilitando oportunidades na indústria dos jogos de várias formas, né? Para os consumidores de games, e dando uma maior diversidade, sendo mais atrativa, tendo melhores designs cada vez mais, sendo menos dependente de mão, obra humana, né? E isso vem a ser também muito bom para os jogadores, pois vai impulsionar a carreira também de profissionais e vai ser muito útil, né? Eu acho que mais ou menos é isso que a gente queria falar no nosso trabalho. Agradeço a todos. Valeu. Valeu. Isso aí então, valeu pessoal. Obrigado aí.